Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, eu sou o Padre Jefferson. Uma alegria muito grande poder refletir com você o Evangelho desta quarta-feira, dia 28 de junho. Nós estamos na 12ª semana do Tempo Comum e o Evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 7, versículos de 15 a 20. Guardai-vos dos falsos profetas. Eles vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos arrebatadores. Pelos seus frutos os conheceis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinhos e figos dos abrolhos? Toda árvore boa dá bons frutos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, na comunidade de Mateus, os profetas eram estimados. Porém, houve quem quisesse se passar por profeta e se aproveitou da estima desse ministério. O profeta tem como missão discernir as propostas de Deus para cada momento da história e apresentá-las, à comunidade. Sempre existiram os verdadeiros e os falsos profetas. Esses últimos, eles foram e são um pesadelo para os autênticos, porque buscam a si mesmos, elogiam e não denunciam, ou se colocam a serviço do poder dominante para dizer o que agrada às autoridades. O Evangelho denuncia esses falsos profetas, que se apresentam como inocentes, porém são aproveitadores. Sua religiosidade é pura aparência. Invocam o Senhor, mas não praticam sua vontade. Profetizam em nome de Jesus, mas estão à margem de toda a lei e vazios do seu espírito. Nós precisamos ficar muito atentos, porque ao longo da história, durante todos os tempos, nos nossos dias também, existem falsos profetas. E a gente precisa tomar um cuidado muito grande para não ser enganados. Aquele que prega a palavra precisa viver aquilo que prega, E aí nosso Senhor Jesus Cristo nos deu um exemplo de como nós vivermos, de como fazermos o Evangelho ser concretizado, ser vivido no dia a dia, Um verdadeiro profeta, ele vai nos encaminhar para Jesus, a nos mostrar o caminho de Deus, mas não somente mostrar, ele vai caminhar junto e vai viver também, as dificuldades, as turbulências desse caminhar. Então, que estejamos sempre em uma comunhão íntima, profunda com Deus e jamais deixemos de rezar para que nossos olhos estejam abertos e possamos enxergar quem está diante de nós, se propondo a pregar o Evangelho, para não sermos enganados, Sermos, de fato, evangelizados por pessoas que são de Deus e não por pessoas que usam a palavra de Deus em benefício próprio. Estejamos atentos e um caminho que o Evangelho nos apresenta é olhar a vida da pessoa. Pelos seus frutos os conhecereis. Então, olhemos a vida da pessoa, se aquele que está pregando ou se propondo a pregar o Evangelho está vivendo aquilo que ele está pregando. Hoje a igreja também celebra a memória de Santo Irineu, bispo de Leão. Nascido na Ásia Menor, ele foi discípulo de São Policarpo, que, por sua vez, conviveu diretamente com o apóstolo São João, o evangelista. Ao ser ordenado por São Policarpo, Irineu foi para a França e assumiu várias funções de serviço à Igreja de Cristo, que crescia em número de comunidades e necessidades de pastoreio. Importante contribuição deu à Igreja do Oriente quando foi em missão de paz para um diálogo com o Papa Eleutério sobre a falta de unidade na data da celebração da Páscoa, pois o Oriente corria
o risco de excomunhão. Sendo fiel ao significado do seu próprio nome, portador da paz, logrou êxito nessa missão, já que isso nada interferia na unidade da fé. Ao voltar da missão, deparou-se com a morte do bispo Potino, o qual o havia enviado para Roma, e sendo assim foi ele o escolhido para sucessor do episcopado de Leão. Erudito, simples, orante e zeloso bispo, foi Santo Irineu quem escreveu contra os hereges sobre a sucessão apostólica e muitos dos dados que temos hoje sobre a história da Igreja do século II. Ocupou-se da evangelização e combateu a heresia dos gnósticos e muitas outras que proliferavam nesses primeiros tempos. Esse grande bispo morreu mártir no dia 28 de junho do ano de 202, na perseguição do imperador Severo. Sua festa litúrgica ocorre nesta mesma data. Ao ouvirmos a mensagem do Evangelho, sobre a importância e necessidade de identificarmos os verdadeiros pastores, aqueles que nos conduzem a nosso Senhor Jesus Cristo, olhando pelos seus frutos, se vivem aquilo que praticam, que Santo Irineu interceda por cada um de nós, para que assim como ele, sejamos fiéis a Deus, à doutrina, aos ensinamentos, possamos vivê-la com ardor, com afinco, para um dia então nos reunirmos todos na casa do Pai. Amém? Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua vida. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.